Olá, queridos. Eu queria compartilhar com vocês hoje mais uma palavra de Deus. Você abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16. Nós vamos ler do 18 ao 21. Diz assim: Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda desta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Até aqui. Essa passagem conta sobre a vida de Sansão, que foi um juiz sobre Israel. Ele julgou Israel 20 anos. E ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe para ser oferecido a Deus, para servir a Deus. E um dos votos que ele tinha para celebrar essa aliança que ele tinha com Deus era de não poder cortar os seus cabelos. Foi feito esse voto. Como se quisesse representar assim: enquanto eu tiver os meus cabelos compridos, eu estou em aliança com Deus. Era uma representação figurativa da aliança interior que ele tinha com Deus. E ele foi muito usado por Deus no começo, porque os filisteus nessa época estavam oprimindo o povo de Deus. Eles entravam na cidade, matavam as pessoas, queriam dominá-los, e Sansão foi levantado para lutar contra eles. Então, tem várias passagens do capítulo 13 até o capítulo 16 que mostram que Sansão se levantou e destruiu milhares de filisteus ali. Ele sozinho, certa vez com uma cabeça de jumento, conseguiu destruir vários homens dos filisteus. Por quê? Segundo a palavra, diz que o Espírito Santo se apossava dele. O Espírito Santo enchia a vida de Salomão e ele era vitorioso por conta disso. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. E todos se admiravam. E uma das características principais de Sansão que nós conhecemos na história é a sua força. Deus, quando tomava ele, dava a ele grande força, que ele tinha a condição de combate com muita gente, com muitos outros homens, sem precisar de ajuda. De tão forte que ele ficava. Veja, quando nós temos uma aliança com Deus, o Espírito Santo vem para a nossa vida. Ele entra em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Filho de Deus prometido, o Espírito Santo entra na nossa vida e vem habitar com o nosso espírito. E nós, na posse do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, desenvolvemos dons e talentos especiais que Deus nos dá, para que nós possamos exercer aqui o objetivo, o propósito de vida que nós temos. No caso aqui de Sansão, era a força. Outros, Deus enche de sabedoria, como Salomão. Outros, Deus dá palavras proféticas. Outros, Deus dá discernimento. Para cada um, Deus tem uma porção. E nós vamos desenvolver o nosso objetivo cheios dessa capacitação que o Senhor traz para nós. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós descobrimos quem é Deus, quando nós aceitamos Jesus no começo da nossa carreira cristã, nós estamos empolgados com Deus, porque nós descobrimos o que Jesus fez por nós. Nós estávamos condenados a ficar para sempre sem Deus, ou seja, no inferno, que é a ausência de Deus. Nós não poderíamos, com atitudes humanas, reconquistar esse estado de paz e da presença de Deus. Nós precisávamos de uma graça de Deus, que aconteceu com a vida de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar.
E quando nós percebemos isso, nós ficamos muito empolgados, ficamos felizes, ficamos emocionados, né? E fazemos tudo para o Senhor. Já reparou? Quando a gente aceita Jesus, a gente, né, corre, faz tudo para Deus e fala de Jesus para muitas pessoas. Com o passar do tempo, muitas vezes as pessoas vão diminuindo essa empolgação com Deus, né? Vão, através das dificuldades da vida, vão esfriando muitas vezes a sua fé, o seu coração. As suas atitudes para com Deus já não são mais assim tão intensas como era anteriormente, e muitas das pessoas, né, no final, têm um desfecho não adequado para como foi aquele começo, né? O que Deus tinha preparado para elas, elas acabam perdendo ao longo do caminho. E hoje a palavra fala sobre isso, que terminar bem é melhor do que começar bem. O ideal seria começar bem, continuar bem e terminar bem, né? Mas entre começar bem e terminar bem, o terminar bem é melhor. Porque mostra o quê? Mostra o final do nosso propósito. Mostra, olhando para trás, quem nós fomos. Né? Então, aquele final demonstra toda a nossa caminhada. No caso aqui de Sansão, ele era muito usado por Deus, ele era muito admirado, ele foi líder, né? O Espírito Santo agia através dele, ele tinha sorte. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas um dos problemas de Sansão eram as mulheres. E ele se apaixonou perdidamente por uma filisteia chamada Dalila. Só que Dalila não tinha as mesmas intenções com Sansão do que ele com ela. Ela estava seduzindo Sansão, porque ele era o único que poderia ir contra o seu povo, contra os filisteus, por causa da força que Deus dava para ele. E ela seduzia ele, tentava descobrir o porquê que ele era tão usado por Deus, qual era o segredo dele. E enquanto ele esteve fiel a Deus e não falou do que se tratava, e continuou o seu propósito ali, ele continuava com força, ele continuava vencendo os filisteus, inclusive por várias vezes ela tentou, né, descobrir, ele falava que era um outro motivo que fazia ele forte, e aí ela percebia que ele tinha enganado ela. Mas um dia, através das suas seduções, ela vira para Sansão e fala assim: você não me ama, porque se você me amasse, já ouviram essa frase? Porque se você me amasse, você falaria para mim qual é o seu segredo, por que você tem essa força, por que Deus usa você assim. E ele abriu o coração para ela e falou, né? E confessou que ele era nazireu, que ele era consagrado desde o ventre da mãe dele, que tinha esse voto, que ele não poderia cortar o cabelo, porque isso demonstraria que ele estaria ali em união com Deus, né? Em voto com Deus. E aí ela, sabendo disso, falou: tá. Aí fez ele dormir ali no colo dela. E quando ele estava dormindo, ela chamou pessoas para cortarem as suas tranças, os seus cabelos, que eram muito compridos. E naquele momento, não é por causa do cabelo em si, não é que a força estava no cabelo. O simbolismo de que ele abriu a guarda, de que ele deixou o inimigo, uma filisteia, né, entrar no seu segredo, na sua relação com Deus. Ele ali mostrou que era mais importante naquele momento, aquele contato que ele tinha com aquela mulher, do que a sua aliança com Deus. E através desse movimento interno dos seus pensamentos é que ele perdeu esse contato com Deus. O Espírito Santo o deixou por aquele momento. E na hora que ele acordou, que ele falou assim: os filisteus estão vindo aqui, eu vou pegar eles, eu vou fazer como eu sempre fiz, porque Deus me dá força. Só que aquele versículo que nós lemos, que foi aqui que vamos ler lá, no versículo 20, né? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda, olha que triste, ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que triste é nós percebermos que aqui Deus não estava mais com ele. Que ele achava que Deus estava com ele. Ele achava, né? Mas Deus já não estava mais.
E muitas vezes, através das nossas atitudes, nós vamos nos afastando, nos afastando, nos afastando de Deus. E nós perdemos a nossa força espiritual. Nós deixamos que espíritos malignos, demônios, invadam a nossa vida, ajam nas nossas atitudes, né? Eles jogam pensamentos para que a gente haja de forma diferente da que Deus tinha recomendado, e nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus e nós vamos vendo a nossa vida se destruir. Então, aqui foi triste porque ele nem sabia, ele nem tinha percebido. Sabe, ele já estava tão assim, afastado de Deus, já estava uma apostasia tão grande que ele já nem percebeu. E quando nós menos esperamos, porque o diabo fica em derredor buscando a quem possa tragar. Se nós não estivermos firmados com Deus, ele vai vir e vai trazer destruição para a nossa vida. E não é porque Deus quer, é porque nós nos afastamos de Deus. O movimento é nosso. Deus nunca vai sair porque ele quer. Não, a gente primeiro se afasta e ele respeita e fica longe. E olha o que aconteceu aqui com ele, depois nós lemos, né? Que os filisteus pegam ele. Ele já não estava mais com a sua força, ele já não estava mais revestido ali do poder de Deus. Ele é envergonhado, ele é levado como cativo, furam os seus olhos, ou seja, ele fica cego. E você sabe que furou o olho, não tem como voltar, né? Então ele ficou cego para sempre e ele ficou ali carregando bois, né? Ele puxava um carro de boi para um moinho, provavelmente na época, para trabalhos forçados, e ele foi humilhado por esse povo filisteu. Esse foi o fim de Saul, um homem tão usado por Deus, um homem que mostrou a sua força, que teve o seu auge, que julgou Israel 20 anos, ele tem esse fim. Depois, no final, né, a gente lendo aqui a história dele, a gente vê que ele, depois de ser humilhado durante muito tempo, um dia teve uma festa lá, né, no salão pagão. E tinha 2 colunas que seguravam o teto, né, daquele lugar. E ali estavam todos os príncipes dos filisteus, porque era uma festa para aquela divindade deles lá. E ele foi lá para eles poderem rir dele, porque diz aqui que eles divertiam, ele divertia o povo, né? Eles se divertiam com ele, estar daquela forma. Falaram, você matou tantos dos nossos, olha você agora. E ali, no meio daquela humilhação, ele falou para Deus, ainda mais uma vez eu te peço, Senhor, o Senhor me dê força, para que eu morra aqui junto com eles. E aí ele pegou e as colunas que tinha ali naquele lugar, e com a força dele, ele conseguiu derrubar as colunas, o teto caiu, morreram todos que estavam ali, inclusive ele. Agora você me fala, ele poderia ter tido um final totalmente diferente, um final de glória, poderia ter julgado Israel por muitos mais anos, poderia ter tido um final feliz, mas as escolhas dele fizeram com que ele tivesse esse final. Então veja, não adiantou nada ele começar tão bem para no final chegar nesse ponto. E nós temos que olhar para a nossa vida. Às vezes nós começamos, né, tão empolgados com alguma coisa e no fim não dá em nada. Então, quando o final é bom, nós percebemos que aquilo foi válido. Quando o final dá certo, nós percebemos que nós percorremos o caminho correto. E eu quero te convidar nesse dia a refletir sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo. Muitas vezes você começou bem com Deus, mas agora você já está desanimado, você já está deixando para lá. Pense, o final é o que vai determinar quem você é. Tem uma palavra em Eclesiastes, aliás, é um livro muito interessante esse, né? Em Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então você veja que o próprio Deus fala aqui, né, através da vida de Salomão, que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque começar, todo mundo começa bem. Já reparou numa corrida, né, de velocidade? Todo mundo sai no pique, né? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Aí com o tempo a pessoa vai cansando. Por quê? Porque ela não determinou, não planejou como ela ia fazer aquilo. Então ela gasta toda a sua energia no começo, chega no final, já está com a língua de fora e não consegue chegar. E muitos passam à frente dela. Agora aquele que é prudente, que ele já treinou, que ele já imaginou, ele falou, eu vou começar nessa velocidade para conseguir ter todo esse percurso.
E na última parte eu vou acelerar para que eu passe os meus adversários e ganhe. Então, muitas pessoas ganham as corridas por conta dessa estratégia, né? E quem ganhou foi quem teve o melhor final. Então não adianta nada você sair correndo que nem um desvairado na sua vida, que nem esses corredores, e depois no meio do caminho você perder toda a força e não continuar e não chegar no final adequado. É mais importante você ser prudente, você se programar, você pedir para Deus força, sabedoria e tudo que você for fazer, isso em todas as áreas da sua vida. E aí, ao longo do caminho, você vai interpretando, você vai vendo o que Deus quer para que você tenha um final feliz e glorioso para tudo que você fizer, seja no seu ministério, seja na sua vida familiar, seja na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com seus amigos, com seus familiares. Então, que nós tenhamos um bom final, que nós tenhamos como olhar para trás quando nós estivermos lá no finalzinho da nossa vida e falar assim, puxa, que bom, né? Que vida boa que eu tive, como Deus esteve presente na minha vida, como eu pude deixar algo para os meus contemporâneos, como eu pude fazer a diferença na vida enquanto vivi nessa terra. Será que nós vamos deixar um memorial daquilo que nós fomos? Será que as pessoas vão lembrar de nós pelas nossas atitudes? Aprenderam coisas conosco? Será que nós vamos deixar um legado? Ou será que nós vamos ser esquecidos? Porque nós começamos bem, mas depois desandou. Não queira ter esse final, não queira ter essa história, porque Deus tem para nós o fim que nós desejamos, como diz a palavra. Bem sei eu os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o fim que você espera está nas mãos de Deus. Que Deus possa te dar sabedoria e que nós possamos aprender com essa história de Sansão aqui. Ele poderia ter sido o homem mais famoso de Israel, mas, infelizmente, através das suas escolhas, ele teve esse final. Ainda bem que no final ele ainda se voltou para Deus e no último momento Deus o salva, volta a sua presença ali com ele, mas ele acaba sofrendo as consequências e morrendo junto com o povo ali dos filisteus. Então, eu gostaria com essa palavra que você refletisse sobre como você está vivendo a sua vida e programar para que você tenha um final excelente. E esse final excelente não pode existir se não for na presença de Deus. Então eu te convido a ter Deus no teu coração, que Ele possa se apossar da sua vida, que Ele possa ir à sua frente e fazer por você, que Deus possa falar todos os dias, né, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra da Bíblia, através de cultos que você assista, através de reflexões, de momentos de oração, que Ele possa falar ali em todo momento com você, para que você possa dar os passos corretos e ter esse final excelente que eu desejo para a tua vida e que eu sei que Deus tem preparado para você. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas e te dê muita sabedoria. Fiquem com Deus e até a nossa próxima palavra. Tchau, pessoal.